Bienvenidos mis alumnos para más una clase de lengua española, revisión, terceiro bimestre, lecção 5, lecção 6. Então, uma revisão dessas duas unidades que aprendemos lá no ano de 2020, tá? Terceiro bimestre. Tópico 1, são estabelecimentos comerciais, vocabulário. Vocabulário dos estabelecimentos comerciais, dos edifícios, os nomes. Então, padaria, panaderia, açougue, carniceria e assim por diante. Tópico 2, verbos em presente de indicativo. Aí vocês começaram a aprender a conjugar os verbos no presente de indicativo. Então, eu coloquei aqui. Primeira conjugação termina em AR, segunda conjugação é R, terceira conjugação IR, ok? Então, vocês têm aqui hablar, comer, beber. Então, as desinências, o, as, a, amos, as, para a primeira, o, es, e, emos, eis, en, para a segunda, o, es, e, imos, is, en, para a terceira. Então, partir, parto. Beber, bebo. Amar, amo, tá? É só pegar a desinência, pega o verbo, ó, amar, pega o verbo, tira o AR, pega o radical e acrescenta a desinência de primeira conjugação, desinência de segunda ou desinência de terceira. Tópico 3. Para ubicar-se, localizar-se, descrever lugares e indicar sua ubicação. Então, el cine tiene capacidad para 300 personas. Hay una farmácia en la outra esquina. Então, a gente indica o tiene, hay, utilizamos, lembra? Hay de existência, tiene de possessão, de posse, né? Então, hay um hospital especializado em niños frente al parque, tá? Então, é para indicar. Pedir dar instruções para chegar a algum lugar. Perdona-me, senhor, como llego ao hotel Ambassador? Então, você pede, você tem aí os te e os teres. Tratamento formal. Então, você tem que usar o verbo na terceira pessoa, que é os te, terceira pessoa plural, os teres, que é o formal, tá? Siga usted por esta calle, tá? Senhor, siga usted, tá? Se for informal, Maria, uma amiga, então você vai ser informal com ela, porque ela tem a sua idade, a sua amiga, então, sigue tu, adelante, vale? Então, nós vimos isso da questão da formalidade, tá? Nos verbos. Depois, no tópico 4, nós temos aí locuções preposicionais, en el, al sur, al norte, al este, justamente para você indicar aonde está determinada coisa. El parque está al norte, então ao norte da estação de trenes, tá? Não é comum aqui no Brasil você falar, tá mais pro norte, tá mais pro sul, tá? Não. Falamos já, tá mais em frente, siga em frente, né? El estado de fútbol está a la derecha del río que divide la ciudad y el zoológico a la izquierda. Então, a la derecha, a la esquerda, ao lado, em frente, adelante, é para você localizar. Depois vimos preposições, ó, tópico 5. Em, a, de. Em para meio de transporte, tá? Nosotros viajamos en avión. Voy a la escuela en coche, tá? O A, lá, mi hermano se va a Canadá. Va a algum lugar. Voy a la escuela a pie, ¿vale? Mis padres salieron de viaje. Depois nós vimos, tópico 6, o imperativo afirmativo, o que falamos lá atrás, do tratamento formal e informal. Formal, usted. Informal, tu. Então, você tem os verbos aí no imperativo. Camina tu, um pouquinho mais.
Camine usted, por favor, um pouquinho mais. Então, o verbo vai mudar de acordo com o tratamento com a pessoa. Se é uma pessoa de mais idade, se é uma pessoa que eu não conheço, ou é o meu chefe, eu tenho que falar com os te, numa forma mais formal. Então, olha lá, pegue o ônibus. Corra usted, por favor, el autobús, e dá o número do ônibus, por exemplo. Se é para um amigo, se é uma pessoa da mesma idade, alguém conhecido, corre tu, el autobús, e dá o número do ônibus, ok? Então, a diferença de tratamentos. Questão 7 aí, ó, tópico 7, meios de transporte. Então, é mais vocabulário. Coche, trem, avião, bici. Vimos esses meios de transporte. E enfatizou a preposição em. Todas as vocês foram falar sobre como chegou, como foi a um determinado lugar, de qual meio você usou, em. Fui para a escola de ônibus, em português. Você fala de ônibus. Em autobús. He ido a la escuela em autobús. Você foi de carro. He ido a la escuela em coche. Você viajou de avião. Viajé em avião, ok? Depois da questão tópico 7, tópico 8 foi vocabulário de animais, tá? Então, vaca, lobo, conejo, osso polar. Então, é uma questão de memorização de animais. E falamos dos hábitos alimentícios de cada um deles, tá? Uns eram herbívoros, outros carnívoros, outros insectívoros, outros onívoros, tá? Isso tudo foi vocabulário. Questão 10. Profissões associadas aos animais. Como a gente estava falando de vocabulário de animais, então falamos aí de profissões relacionadas, veterinário, né? Veterinário, peluqueiro, canino, policia, jinete, amazonas. E tópico 11, expressar frequência em espanhol. Nunca, a menudo, com frequência. Exemplo, estudio a menudo. Significa que você estuda com frequência. Viajo poucas vezes. Viajo poucas vezes. Então, são expressões que indicam frequência, tá? E por último ali entrou os verbos irregulares em presente do indicativo, tá? Verbo ser, poder e tener. O ser é irregular porque quando você conjuga, o radical muda lá. Soy, eres, es. Poder, lá o passou para o e. Puedo. Tener, o e passa para ie. E algumas pessoas, ela tienes, tiene, tienen. Então, esses verbos aqui sofrem irregularidades em algumas pessoas, ok? Então, esse foi o resumo do terceiro bimestre, ok? Hasta la próxima com o resumo do quarto bimestre. Próximo video, eu vou falar do quarto bimestre, vale?